E aí, pessoal, vai começar mais um vídeo do Ciba Mais. Fica atento, se liga no assunto que a gente vai tratar hoje. Não esquece de deixar sua dúvida no comentário pra gente trazer nos próximos vídeos, tá bom? E você já sabe, né? Tá começando o Ciba Mais, é hora do quê? Chega mais! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ciba Mais. Terminamos a nossa série sobre escatologia. Quem sabe a gente volta aí com a parte 2, né, pastor? Já estamos esquematizando isso, depende de vocês também. Se vocês enviarem mais dúvidas sobre o tema, a gente retorna com ela. Mas por enquanto, voltamos àqueles temas sugeridos por vocês e vamos começar hoje com um tema diferente. Tudo bem, pastor Márcio? Tudo bem, Lilian? Pronto pra gente começar Vamos lá. um novo assunto? Então, como você já viu aí no título e na descrição do nosso vídeo, hoje a gente vai falar sobre adoração. Vamos abordar 2 subtemas dentro do tema adoração. Tá curioso para saber o que é que a gente vai falar? Então, acompanha aí. Bom, pastor Márcio, como já dei uma introdução, hoje a gente vai falar sobre adoração. Já tá inclusive no título do nosso vídeo. Dentro do tema adoração, eu trouxe 2 subtemas, digamos assim. Vamos falar sobre música, louvor e dança, certo? Primeiro a gente vai começar abordando sobre a música, sobre o louvor. Para contextualizar, acho que a gente pode começar pensando assim: nós cristãos protestantes, nós acreditamos que o Senhor fala conosco através da sua palavra, certo? Através da ministração, através da pregação do pastor. Acreditamos que Deus fala conosco mediante a sua palavra. Então, como que fica quando a gente afirma, né, que o Senhor falou conosco através de uma música, através de um louvor? É correto a gente dizer isso? Podemos usar essa afirmação? Você quer saber se Deus fala através da música? Deus pode falar através da música, desde que a música seja a palavra de Deus. A música cristã, ela precisa ser, como eu posso dizer, encharcada da palavra de Deus. Então, uma vez que a gente canta a palavra de Deus em forma de música pode falar o coração. E é interessante até, quando a gente olha para o Novo Testamento, há várias músicas no Novo Testamento, né? Por exemplo, um texto belíssimo das Escrituras, Filipenses capítulo 2, é uma música. Deixa eu ler. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que aí começa, né? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa aqui é uma música cristã que era cantada na igreja primitiva e que o apóstolo Paulo utilizou para escrever aqui na sua carta à igreja de Filipos. Então a música pode falar o coração, desde que ela seja uma música que transmita a palavra de Deus. Há outras doxologias nas escrituras, né? A gente poderia dar o exemplo das músicas de Stênio Márcios. Ele pega textos da Bíblia e transforma em música. Tem uma música belíssima dele no texto de Colossenses, por exemplo. Então, a música pode falar o nosso coração. Talvez o grande problema é que nós, muitas vezes, discernimos Deus falar conosco através da música a partir dos nossos sentidos. Então, muitos acreditam que Deus está falando porque se emocionou, porque chorou, porque se arrepiou, porque sentiu alguma coisa ali naquele ambiente espiritual e aí entendeu, discerniu o que Deus falou. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que a palavra de Deus fala o nosso coração. Deus resolveu se revelar a nós pelas Escrituras e quando nós cantamos as Escrituras, a Escritura em forma de música pode falar o nosso coração. Outra coisa importante
é que há muitas músicas tidas como músicas evangélicas que sua letra não tem nada de evangélico, não tem nada de bíblico, de cristão. E simplesmente porque é cantado no meio gospel, as pessoas têm como música cristã. Mas na verdade não é uma música cristã, é uma música que ensina aquilo que a Bíblia não ensina. É uma música cheia de erro teológico, cheia de heresia. Então isso a gente deveria evitar, porque ela vai ensinar aquilo que Deus não ensina na sua palavra. Mas pelo contrário, há músicas que é tida como músicas mundanas, músicas seculares, que tem uma letra muito verdadeira ali. É uma letra que fala de coisas bíblicas, mas embora não seja cantada na igreja, não seja cantada por nenhum grupo evangélico, mas é uma música que tem uma boa letra, que tem sentido, tem significado, fala de coisas que a Bíblia nos orienta, nos ensina. Então, o nosso discernimento para a música, ela não pode ser simplesmente porque é gospel a gente aceita tudo. Se não é gospel, a gente rejeita tudo. Não é isso. Mas a gente precisa aprender a discernir aquilo que está sendo cantado à luz da palavra de Deus. Bom, pastor, a segunda pergunta, ainda dentro do tema louvor, eu vou colocá-la inserida dentro do contexto igreja, dentro do contexto culto. Existem algumas igrejas, eu posso dizer assim, que adotam talvez o louvor com mais tempo do que a própria pregação da palavra. Como é que a gente deve visualizar isso? Como que a gente deve limitar cada momento do culto, né? Acho que tudo tem que ser feito com ordem, com decência, tudo tem o seu momento. Como é que a gente pode pensar acerca disso, né? Até quais são os limites da adoração, do louvor dentro do culto? Existe isso? Como é que a gente pode explicar sobre isso? Então, Lilian, a nossa compreensão é que o elemento central do culto é a pregação da palavra de Deus. E por que a pregação? Porque a gente entende que o fim último do homem, o homem foi criado para a glória de Deus. Então ele precisa ser orientado, instruído, à luz da palavra de Deus, para que ele aprenda a viver em todas as áreas da vida para glorificar o Senhor. Inclusive ele precisa aprender como ele deve fazer isso no próprio culto. Então quando a gente diminui o tempo de instrução e passa a utilizar esse tempo apenas para expressões de louvor, a gente tem uma tendência de construir uma igreja que ela vai expressar por muito tempo sentimento, emoções, mas uma igreja que vai ter dificuldade de ter base bíblica, orientação para viver em todos os momentos para a glória de Deus. É bom que a gente entenda que Deus nos resgata não apenas para termos vida eterna após a morte, mas nós somos resgatados por Deus para viver hoje para a glória de Deus. Nós nascemos de novo para viver uma vida para Deus. Só que nós precisamos aprender como é que faz isso. Nós precisamos aprender. E aí a palavra de Deus, ela tem esse papel, não apenas de tocar o coração do homem e trazê-lo para Deus, mas para orientar o seu povo a viver em louvor ao Senhor. Então, quando a gente constrói uma liturgia onde ela valoriza apenas expressões, o sentimento, a gente está negligenciando a instrução, que na verdade é o que vai conduzir o povo de fato a glorificar Deus da maneira que agrada ao Senhor. Então, a gente busca ter esse equilíbrio. O culto, a gente precisa cantar músicas espirituais? Claro, é importante. E a gente tem na nossa liturgia músicas para adorar a Deus. Mas isso não pode ultrapassar o tempo que nós precisamos nos dedicar às Escrituras Sagradas, a aprender do Senhor, para que a palavra de Deus seja de fato lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Certo, pastor. Então vamos agora para a terceira pergunta e última. E agora a gente vai partir para o outro subtema, que é dança. Dentro ainda da adoração. Vou ser bem direta. Aqui na Silva nós não temos ministério de dança, certo? Eu queria saber, primeiro, por que de não ter o ministério de dança na Segunda Igreja Batista, por que a igreja optou por isso, saber se por algum acaso a dança é errado, a dança não é de Deus, né? Ou se inseri-la no contexto culto estaria errado, enfim,
Explica pra gente. Então, primeiro eu quero dizer que não há pecado na dança. A dança em si não é pecaminosa. A gente pode dançar, né? Não há dificuldade nenhuma. A questão é dançar no culto. E por que o entendimento da nossa igreja é um entendimento de que nós não devemos dançar no culto? Porque a gente entende que o culto ele é voltado para Deus, ele é feito para o Senhor e para a glória do Senhor. Então aquilo que é feito no culto público é aquilo que o próprio Deus autorizou nas Escrituras. Então, no culto não basta só a sinceridade do coração. O culto precisa ser em espírito e em verdade. Ele precisa estar pautado na verdade revelada de Deus. E a Bíblia, então, revela para nós como Deus deseja ser adorado. E quando a gente olha para as Escrituras, especialmente para o Novo Testamento, quando há uma série de recomendações de como deve ser a vida da igreja, a gente não encontra nenhuma recomendação, nenhuma autorização para que no culto público a gente tenha dança. A gente vai ver expressamente no Novo Testamento que no culto deve ter cânticos espirituais, oração, leitura pública das Escrituras, pregação, ofertas, ministração da ceia, do batismo, mas você não encontra na Bíblia, no Novo Testamento, quando recomenda um culto público, algum tipo de recomendação em relação à dança. Então, a dança ela pode ser uma expressão de alegria, de louvor a Deus, pode, mas não no culto público. Nós podemos pegar vários exemplos no Antigo Testamento, quando Davi está trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, a Bíblia vai dizer que ele dança, né, numa procissão voltando para Jerusalém, ele dança ali. A gente precisa entender que é um texto que não é normativo, não é uma norma para a igreja. A gente não pode dizer, Davi dançou, então a gente dança. Mas é um texto narrativo que mostra a alegria do povo, a alegria do rei, porque está trazendo de volta um utensílio que era importante para a vida espiritual do povo, para a tradição, para o costume, para a cultura judaica. Então, ali é uma expressão de alegria, de louvor, de gratidão, mas aquilo não é um culto público. Então, a gente precisa aprender a olhar para os textos bíblicos e entender, esse texto é uma norma para a igreja ou esse texto apenas narra um fato? Não é porque está narrado nas Escrituras que nós temos autorização para fazer. Porque o próprio Davi, por exemplo, fez um monte de coisa que está narrada nas Escrituras e que a gente não pode copiar, né? Então, a gente precisa aprender a fazer esse discernimento. O que é norma para a vida da igreja? O que é um texto narrativo? E como norma, a gente não vê uma norma para que haja dança no culto público. Então, nossa igreja entende o princípio regulador do culto. O que a Bíblia não autoriza, o que a Bíblia não traz como norma para o culto, nós não colocamos como elemento de culto. Apenas aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ter no culto público. Então, muito obrigada, pastor. Foi muito bom o bate-papo de hoje, esclarecedor, mais uma vez. Um tema comum, né? Eu acho que algumas dúvidas que não são só minhas, mas acredito que tem muita gente que acompanha a gente no Ciba Mais. Então, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. E a gente se vê, viu, no próximo Ciba Mais. Pessoal, muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente. Fiquem ligados nos nossos vídeos. Provavelmente toda quarta-feira vai estar saindo vídeo para vocês, então liguem o sininho para caso vocês esquecerem, vocês serem lembrados pelo YouTube. Para isso você precisa ser inscrito, então se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o pessoal da sua igreja, se você não for da Ciba, com seus parentes, com a sua família. Compartilhe o Ciba Mais. Aquela pessoa também que você viu e pensou, nossa, já falei sobre esse assunto com esse amigo. Compartilhe o vídeo, discutam sobre, espero que seja edificante para vocês também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo do Ciba Mais, lembrando de vocês acompanharem também aqui no canal da Ciba a transmissão dos nossos cultos, quinta-feira e domingo, tá certo? A gente se vê no próximo Ciba Mais. Tchau, pastor Márcio. Tchau, Lívia. Tchau, pessoal. A gente poderia dar o exemplo das músicas de Stênio Márcios, por exemplo, ele vai cortar, né? Não no culto público. E aí a gente pode pegar vários exemplos no Antigo Testamento, por exemplo.
Né? Toda vez eu faço isso, né? Vários Por exemplo, exemplos no por Antigo exemplo. Testamento, por exemplo, né? Elefante não. Elefante que tem memória grande. Não sei. Não sei mesmo. 3 horas depois. Ah, lembrei. Vamos lá.